Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Se preparem porque hoje a gente não vai ter uma aula qualquer de anatomia, não. Hoje a gente vai bancar o detetive. Isso mesmo, temos um crime para resolver, um enigma biológico que está acontecendo bem aí, nas profundezas do corpo humano. E a cena do crime? Ah, essa é o nosso querido sistema digestivo. Então, bora mergulhar de cabeça nessa investigação? E, para começar, poesia. Eu sei. O que poesia tem a ver com morfofisiologia, né? Calma, vocês já vão entender. Essa frase aí é de uma música do Silvio Rodrigues e diz: largas, transparentes, e em suas barrigas llevam o que puedan rebatar-lhe al amor. Largas, transparentes, e em suas barrigas levam o que conseguem arrancar do amor. É que essa frase, para mim, captura perfeitamente essa mistura de beleza e mistério que a gente vai encontrar hoje. É um lembrete de que a biologia não é só ciência fria e calculista. Tem uma poesia visceral por trás de tudo. Bom, chega de poesia e vamos para a realidade nua e crua. Aqui está o nosso caso. Paciente, masculino, 64 anos, histórico de etilismo crônico. O que ele tem? Chegou na emergência vomitando sangue escuro. O nome técnico para isso, como vocês sabem, é hematêmese. É isso aí. As luzes de alerta estão piscando, a evidência está bem na nossa frente, a investigação começa agora. Então, para a gente conseguir desvendar o que está rolando com esse paciente, não tem outro jeito. A gente precisa vestir o chapéu de Sherlock Holmes e o jaleco ao mesmo tempo. Vamos ter que seguir as pistas, desde a anatomia mais geral, o macro, até os detalhes microscópicos da histologia. Cada camadinha de tecido, cada vaso, cada nervo, qualquer um deles pode ser a peça que falta no quebra-cabeça. E aí, preparados? Peguem suas lupas, porque a jornada está só começando. Ok, então. Arquivo do caso aberto oficialmente. Nossa missão a partir de agora é seguir as pistas que o próprio corpo do paciente está nos dando para a gente chegar num diagnóstico certeiro. Primeira regra de qualquer investigação: conhecer o local do crime. E o nosso local do crime é a cavidade abdominal. É aqui que o drama todo se desenrola. Vamos mapear essa área. Olha só que legal esse mapa. Para a gente se organizar, a gente divide o abdômen em 9 regiões. Parece um jogo da velha, né? Isso aqui não é só para complicar a vida do estudante de medicina, não. Pelo contrário, é uma ferramenta de diagnóstico poderosíssima. Pensa comigo, o paciente chega com dor no hipocôndrio direito. Opa, a gente já acende uma luzinha para fígado, vesícula biliar. A dor é lá embaixo, na fossa ilíaca direita. Pode ser o apêndice querendo dar um oi. É a nossa primeira grande pista, o X que marca o local no mapa do tesouro, ou do problema, né? E quem é que forra essa cavidade toda? É o peritônio. Pensa nele como um saco, um grande saco de parede dupla que reveste tudo por dentro. A parte que fica colada na parede do abdômen é o peritônio parietal. Já a parte que fica grudadinha, abraçando os órgãos, é o peritônio visceral. E entre essas duas camadas tem um pouquinho de líquido, só para tudo deslizar bonitinho sem atrito. É tipo um papel de parede sofisticado, ou uma embalagem a vácuo interna super high-tech. E o mais legal é que esse saco, o peritônio, acaba criando uma espécie de divisão social entre os órgãos. Tem os órgãos que estão dentro da festa, totalmente cobertos pelo peritônio, que são os intraperitoneais, o estômago, o fígado, o baço, essa galera adora um agito. E tem os que ficam do lado de fora, atrás do saco, que são os retroperitoneais, tipo os rins, o pâncreas, são os mais tímidos, os introvertidos da festa do abdômen. E saber quem é aqui é fundamental, viu? Faz toda a diferença na hora de investigar o que está errado. Beleza, já temos o mapa da região. Agora é hora de dar um zoom. Vamos pegar um microscópio e olhar bem de perto a parede do tubo digestivo. A gente vai fazer que nem o Shrek. Vamos analisar as camadas, como se fosse uma cebola. E olha aí a planta baixa da nossa cebola. É incrível, porque do esôfago até lá no finalzinho do reto, a estrutura básica é essa aí, 4 camadas, uma dentro da outra, cada uma com a sua função específica super bem definida. É como se fosse um prédio super moderno, onde cada andar tem uma especialidade, uma arquitetura simplesmente genial. Então vamos lá, camada por camada. A de dentro, a mucosa, é a que tem contrato com a comida. Ela é tipo o porteiro da balada VIP. Ela que decide quem entra, ou seja, absorve os nutrientes, e barra quem não deve entrar. Logo abaixo, a submucosa. Pensa nela como a infraestrutura do prédio. É onde passa toda a fiação elétrica e o encanamento. Vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, está tudo aí. Depois vem a muscular própria. Esses são os seguranças, a força bruta. São os músculos que fazem os movimentos peristálticos para empurrar a comida para frente. E por fora, para dar o acabamento, a gente tem a serosa ou a adventícia.
A serose é basicamente o peritônio visceral que a gente já viu para quem está dentro da festa. A adventícia é um tecido que meio que cola o órgão no lugar para quem está do lado de fora. É o revestimento final. E olha que doideira, o intestino tem um cérebro próprio. É sério, a gente chama de sistema nervoso entérico. E ele tá aí, escondidinho nessas camadas. Na submucosa, a gente tem o plexo de Meissner. E entre as camadas de músculo, o plexo de Auerbach. Essa duplinha controla as secreções, os movimentos, tudo ali, localmente, sem precisar ficar pedindo permissão para o cérebro lá de cima o tempo todo. É literalmente a rede Wi-Fi do intestino, uma automação fantástica. Ok, já vimos a arquitetura do prédio, agora vamos dar uma olhada na planta de engenharia, ou seja, a fiação elétrica, o encanamento e até o sistema de segurança, que são a vascularização, a inervação e o sistema linfático. Bom, para essa fábrica toda funcionar, precisa de muita energia, muito combustível, e quem entrega isso ao sangue arterial? A grande rodovia é a artéria aorta abdominal, e dela saem 3 estradas principais, que são as estrelas da vez. O tronco celíaco, que vai irrigar a parte de cima, a artéria mesentérica superior, que cuida do meio do caminho, e a mesentérica inferior, que pega o trecho final. Pensa nelas como os grandes rios que vão irrigar toda a plantação. Mas atenção aqui, porque na volta a coisa é diferente. O sangue venoso, aquele que já entregou o oxigênio e pegou os nutrientes, ele não volta direto para o coração. Não, não. Ele faz uma parada obrigatória, um pit stop estratégico no fígado. Todo esse sangue passa pela veia porta e entra no fígado, que funciona como uma espécie de alfândega, um centro de triagem. Ele processa tudo, detoxifica o que precisa antes de liberar para o resto do corpo. E, prestem muita atenção nisso, essa informação é a pista, é a chave para resolver o nosso caso. Guardem isso. E quem é o chefe dessa operação toda? Bom, além da rede Wi-Fi local que a gente já viu, tem a central de comando lá no cérebro. Vários nervos cranianos dão um palpite. O trigêmeo, quinto par, cuida da mastigação. O facial, sétimo, e o glossofaríngeo, nono, cuidam da produção de saliva. Mas o chefão, o poderoso chefão de verdade, é o 10º par, o nervo vago. Ele é o cara do sistema parasimpático, aquele que ativa o modo sombra e água fresca, ou melhor, descansar e digerir. É ele quem comanda o ritmo de quase tudo que acontece lá embaixo. Muito bem, detetives, a gente já tem todas as pistas. Já mapeamos a cena do crime, já analisamos a estrutura do local, a fiação, o encanamento, tudo. Chegou o momento da verdade. A hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e finalmente resolver o mistério do nosso paciente. A pergunta de $1 milhão é essa aqui. O que diabos um fígado doente, ferrado pela cirrose causada pelo álcool, tem a ver com vômito com sangue que a princípio vem do esôfago? Como é que a gente conecta esses dois pontos? A resposta, meus amigos, está naquela pista crucial que eu falei para vocês. O sistema venoso e a sua parada obrigatória no fígado. E o nome do culpado é esse aí, hipertensão portal. Pensa o seguinte, o fígado com cirrose é como uma cidade que resolveu fechar todas as entradas principais. Ele fica duro, fibrótico, cheio de cicatriz. O sangue que vem pela veia porta tenta entrar, mas não consegue. O que acontece? Um engarrafamento monstruoso. A pressão ali na veia porta, que deveria ser baixinha, vai para a estratosfera. É isso que é a hipertensão portal. E o que a gente faz quando tem um baita engarrafamento? Procura um desvio, um atalho, né? O sangue faz a mesma coisa. Ele começa a procurar rotas de fuga para conseguir chegar no coração sem passar pelo fígado bloqueado. O corpo tem os desvios naturais, que a gente chama de anastomoses porto-cavas. E uma das principais rotas de fuga é justamente essa. O sangue volta pelas veias do estômago e sobe para as veias do esôfago. E aqui está o X da questão. Pensa nas veias do esôfago como uma estradinha de terra, super tranquila, projetada para passar um carro por vez. De repente, por causa do desvio, o trânsito de uma super rodovia com 10 pistas é todo jogado para ela. Ela não aguenta. As veias do esôfago trabalham com baixa pressão. Elas não estão preparadas para receber esse tsunami de sangue com alta pressão que está vindo do sistema porta. O que acontece com essa estradinha de terra? Ela começa a largar, a ficar toda deformada, tortuosa. É exatamente isso que acontece com as veias. Elas se dilatam e formam o que a gente chama de varizes esofágicas. Agora imagina essas veias, super dilatadas, com a parede fininha e uma pressão absurda lá dentro. Elas ficam extremamente frágeis. Um espirro, uma tosse mais forte, qualquer coisinha e pum, elas estouram. E quando estouram, o sangramento é enorme.
E é esse sangue que o nosso paciente estava vomitando. Mistério resolvido. O diagnóstico: hemorragia digestiva alta por ruptura de varizes esofágicas, secundária à hipertensão portal por cirrose hepática. Caso encerrado. E no fim, ao resolver esse caso, a gente acaba percebendo o quão incrível e complexa é a engenharia do nosso corpo, né? Uma máquina que trabalha o tempo todo, em silêncio, 24/7, sem a gente nem se dar conta. Pare e pense um pouco. Enquanto você está aqui me ouvindo, o seu próprio sistema digestivo está trabalhando a todo vapor. Que processos fantásticos, que orquestra perfeita está acontecendo aí dentro de você exatamente agora.